Fala, cofrinho e cofrinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Gui Vendramini, planejador financeiro pessoal, e eu ajudo todos os dias na internet pessoas a conseguirem negociar suas dívidas com desconto de até 90% e também fazer dinheiro sobrar em seus orçamentos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você pode estar errando quando o assunto é negociação das suas dívidas. Mas antes da gente ir pro conteúdo, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal e acende os sininhos de notificação. Toda semana eu tenho novidade para você. E se esse vídeo te ajudar, não vai embora sem deixar o teu like. E aí, já deu aquela moral? Foi? Foi mesmo? Então beleza, roda a vinheta. Bom, esse vídeo certamente é utilidade pública, né? Só para você ter uma ideia, de acordo com um estudo que foi apresentado no final do ano passado, 8 a cada 10 famílias brasileiras está endividada. Isso em números absolutos significa que cerca de 71 milhões de brasileiros hoje tá com alguma dívida em aberto, ou seja, tá inadimplente em algum lado. Agora, cara, por que o brasileiro é tão endividado, hein? Pois é, a primeira razão disso, obviamente, é a falta de educação financeira, né? Infelizmente, no Brasil, a educação financeira não é um assunto que é tratado nas escolas, por exemplo, como deveria. Isso tem até melhorado ao longo dos últimos anos, mas ainda é muito suave. Outra coisa é que a economia brasileira é totalmente dominada pelos bancos. Os bancos são instituições completamente leoninas, cobram juros que são muitas vezes exorbitantes, como, por exemplo, os juros do rotativo do cartão do cheque especial, que pode chegar, por exemplo, a 200, 300, 400, 500% ao ano. E juntamente com esses juros que são altíssimos, o brasileiro tem uma cultura econômica popular de precisar dos empréstimos para realizar os seus sonhos financeiros. Então, usa muito cartão de crédito, usa muito cheque especial, financiamentos. A facilidade do crédito no Brasil é muito grande. E aí, quando você junta tudo isso, escorregou, já era. Legal, esse pica-pau vai ficar joia! E muitas vezes as pessoas também, sem saber o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, demoram muito tempo para tomar uma atitude na negociação das suas dívidas. E quando a gente fala de dívida, literalmente, tempo é dinheiro, porque os juros multiplicam muito rápido. E essa questão que eu acabei de falar agora é a grande vantagem de você aprender a negociar dívidas do jeito certo. Você principalmente poupa tempo e, consequentemente, poupa dinheiro. E além disso também minimiza, alguns efeitos psicológicos que causam o endividamento, como por exemplo, ansiedade, insônia, muitas vezes até depressão. Eu vou colocar aqui para subir na tela 3 casos, por exemplo, de alunos que utilizam a metodologia que eu ensino para negociar as dívidas. O João Paulo, por exemplo, conseguiu 40% de desconto na negociação da sua dívida. Isso significa que, obviamente, ele vai economizar 40% do tempo. Ou, por exemplo, a Joana, que está aparecendo aqui, que acabou quitando a dívida dela depois de um tempo, mas sem nenhum juros, aplicando as técnicas certas de negociação. Ou então, o caso do Felipe, que quitou uma dívida de cheque especial que era de mais de 12 mil reais por cerca de 550 reais. Aqui eu estou falando de quase 95% de desconto. Todo esse sucesso nas negociações depende de você fazer as coisas do jeito certo, do jeito que eu vou te explicar agora. Mas para te explicar qual é o jeito certo, eu também vou explicar o que você está fazendo de errado. E olha que eu não sou vidente e eu nem tenho bola de cristal. É porque eu sei, com os meus mais de 3 mil alunos, o que a pessoa normalmente faz de errado quando o assunto é negociar dívidas. Primeiro erro crucial é a pessoa não saber quanto que ela deve. Sim, por incrível que pareça, as pessoas elas não têm o controle total sobre o seu endividamento. Elas não sabem qual é o valor da dívida atual, não sabem o número de parcelas faltantes e, na grande maioria das vezes, não sabe nem qual é a taxa de juros efetiva que é cobrada em cima dessa dívida. Quando você não sabe o que você deve, como é que você vai ter poder de barganha numa negociação para entender se um acordo de dívida que o banco está te oferecendo é bom ou não? E um outro ponto importante nesse conhecimento a respeito da tua dívida é você entender qual que seria, por exemplo, uma boa estratégia de você, às vezes, substituir uma dívida que é muito cara por outra mais barata. Entender como que funciona cada tipo de dívida também é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: se você está prestes a dever o rotativo do cartão, uma coisa que vale muito a pena, por incrível que pareça, é você utilizar o cheque especial para não deixar essa faturinha aberta. Isso porque os juros do cheque especial é menor do que os juros do rotativo. E isso seria uma substituição inteligente. Entendeu como é que conhecimento faz muita falta nesse caso? O segundo erro muito comum
comum é que as pessoas elas querem negociar as dívidas, só que elas não mudam nada no ambiente delas para que isso aconteça. O que eu tô querendo dizer? Elas fazem exatamente tudo o que elas sempre fizeram, principalmente no que diz respeito a consumo. Para tentar deixar ainda mais claro, elas não mudam absolutamente nada no orçamento doméstico que possibilite uma facilidade na hora de negociação dessas dívidas. Quando você quer negociar dívidas, você tem que previamente fazer uma faxina no teu orçamento. Tem que cortar gasto, tem que pelo menos destinar uma parte desse orçamento para quitação e negociação de dívida. Eu costumo dizer que no mínimo 15% do teu orçamento tem que ser destinado para essa meta que hoje é a tua meta financeira, que é sair do endividamento. Se você não muda nada, continua gastando tudo que ganha ao longo do mês, não sobra dinheiro, nem se o banco oferecer aquele acordo que é o acordo da China. E por último, mas não menos importante, as pessoas, quando elas querem resolver o endividamento, elas querem somente resolver o endividamento. Calma, eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu recebo dezenas de directs todos os dias, por exemplo, no meu Instagram, de pessoas que querem resolver somente aquele problema específico. Ah, Gui, eu tenho uma dívida de cheque especial no valor de 10 mil. Será que eu consigo negociar com desconto? Gui, a minha fatura de cartão de crédito tá atrasada há 2 meses. Como é que eu faço pra poder negociar isso, hein? Gui, eu tô atolado de empréstimos. Tem algum jeito de eu quitar isso com desconto? Só que o que você precisa entender é que resolver a dívida é como você tomar um antitérmico para uma febre que você está tendo. A causa da febre é a real doença e na vida financeira isso é igual. Você precisa mudar a tua mentalidade financeira para poder entender que o problema que causou a dívida, ele é mais importante inclusive de ser tratado do que a própria dívida. Se você não resolve o que causou o teu endividamento, como por exemplo, a falta de organização financeira, falta de controle financeiro, irresponsabilidade financeira, ou então padrão de vida muito alto, vivendo muito acima das tuas possibilidades, você pode até resolver aquela dívida específica. Mas escuta o que eu tô te dizendo, e eu não tô querendo ser pessimista aqui não. Lá na frente, o endividamento vai voltar. Então, se você quiser negociar dívidas do jeito certo, começa organizando, fazendo uma faxina no teu orçamento, destinando uma parte desse orçamento para o endividamento, como eu falei aqui nesse vídeo, porque isso já é meio caminho andado para quando você começar a receber propostas interessantes de negociação e aceitar essas propostas e começar a quitar suas dívidas realmente com desconto, aquele endividamento não voltar lá na frente, porque o teu orçamento doméstico ele vai ser sempre o alicerce da tua saúde e do teu sucesso financeiro. Bom, cofrinho, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, lembra do que eu pedi? Eu pedi para você deixar o teu like. E não deixa de se inscrever aqui no canal e de acender o sininho para subir aí no teu celular sempre quando eu coloco um vídeo novo por aqui. E não deixa de me acompanhar nas outras redes sociais. Lá no Instagram, principalmente, eu tenho conteúdo todos os dias para você conseguir quitar suas dívidas com até 90% de desconto e começar a fazer dinheiro sobrar de verdade nas tuas finanças pessoais e no teu orçamento doméstico. Um abraço e até o próximo vídeo.